Olá, meus amados irmãos, eu sou o pastor Fábio de Andrade Sanches. Por hora, eu dirijo a Subcongregação de Liberdade 3, no setor 9 da de Belém, Itaquera. Meu querido e minha querida, devido a alguns compromissos que haverá no domingo de manhã, não teremos a escola dominical. E eu resolvi mandar para todos os irmãos esse áudio para ajudarmos aí na lição. O título da lição é o primeiro projeto do globalismo. O texto áureo é aquele texto de Gênesis capítulo 11, versículo 9, que diz assim, meu querido. Eu peço até licença e a vênia para ler. Diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aquela questão da população pós-diluviana. O que é pós-diluviana? Após o dilúvio, né? Onde aquela nova população tem como origem os filhos de Noé, que são Sem, Cão e Jafé. E aí, depois de algumas gerações, ela chega nesse projeto de globalismo. O projeto de globalismo é uma só língua, uma só nação, um só povo, uma fortaleza. E eles desejam aí criar, né? Eles chegam ali no Gênesis 11:4 e disse assim: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso cheira mal ao Senhor, de modo que, segundo a introdução, o globalismo é uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo. Porque o globalismo, ao invés de povoação, ele é aglomeração. Ele quer fazer uma só língua, uma só doutrina. Só que isso para quê? Para se fortalecer. Perante quem? Perante Deus. De modo que Deus eu fico tão fortalecido que Deus não pode fazer nada comigo. Então isso aí não dá certo. E hoje essa doutrina ela entra dentro das nossas igrejas evangélicas com o ecumenismo. Ou melhor, todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam ao Senhor. E não é assim, porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Aquela situação, todas as igrejas é uma só, todo mundo com faixa na cabeça do ramo escrito Jesus 100%, e é tudo a mesma coisa. E isso é avivamento. E não é dessa forma que é o projeto do Senhor. Não é dessa forma que é o projeto de evangelho. Você tem que cuidar da tua família, e você tem que tomar cuidado com o ecumenismo, globalismo. E nós vivemos uma geração hoje que tem essa questão da globalização, né? Internet, Facebook, WhatsApp, todas essas situações que existem, que de certa forma a ciência se multiplicou, mas também o amor de muitos se esfriariam, que é para se cumprir a palavra do Senhor. E nós devemos tomar cuidado para não ter um evangelho aposta dentro de nós. Então, o tópico 1 é a segunda civilização humana. A segunda civilização humana, porque a primeira foi a civilização pré-diluviana. A pré-diluviana, aquela que foi antes do dilúvio, e após diluviana é a segunda civilização. Então isso você precisa entender. No tópico 1 temos a questão da apostasia de Cão de Canaã. Gênesis 9:29. 3 filhos Noé tem. Noé que entra na arca, os seus filhos Sem, Cão e Jafé, e as esposas, e também juntamente com a esposa de Noé. E aí um dos filhos de Noé acaba vendo a nudez do pai, espalhando, né? Isso é uma manobra, digamos assim, isso é uma rebelião. Isso é a Bíblia diz assim, porque o rebeliar, né? A rebelião é pecado de feitiçaria, é uma feitiçaria, e o porfiar é idolatria. Foi essa mensagem que foi entregue a Saul por Samuel. Então, meu querido, rebelião não é coisa de Deus. E aí, mesmo Cão tendo visto todo o livramento que Deus deu, não se rebeliou.
E houve ali o enfraquecimento da doutrina de Noé. Então a rebelião do filho, nesse sentido, porque os filhos da igreja muitas vezes acabam se rebeliando também. E aí traz um enfraquecimento àquela doutrina da igreja primitiva. Nós não podemos falar que o evangelho primitivo é o mesmo de hoje, né? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito Santo, quem o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, a apostasia, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Eu vou parar por aqui porque eu estou falando de outra situação, mas é isso que acontece, né? Dão ouvidos a espírito enganador, né? De certa forma aqui, Cão deu ouvido a um espírito que não seria aí uma influência do Senhor sobre ele, e acaba se rebelando contra o pai. E aí o descaso com o mandamento, que é 1.3, subtópico 1.3, o descaso com o mandamento. O mandamento é povoar a terra, e aí eles querem o que? Aglomerar. E existe em todo lugar essa aglomeração. Juntos somos fortes, o tamo junto, né? Essa aglomeração, meu querido. O evangelho ele traz algo diferente. Nós somos membros de um mesmo corpo, mas o evangelho diz assim: Jesus falou assim: numa casa são 3 contra 2, 2 contra 3. Tem pessoas que do evangelho tudo leva a Deus, todos somos filhos de Deus, aquela situação toda. Então nós temos que tomar cuidado em cumprir o mandamento do Senhor. E aí no capítulo 2 dessa lição é o globalismo de Babel. 2.1 era uma só língua e um só povo. A ascensão de Nimrod e a tecnologia acumulada para construir uma cidade, a Torre de Babel. Havia uma tecnologia. Os filhos de Noé eram muito inteligentes, no caso, porque eles viram toda aquela questão de construção para criar a arca. E aí certamente tinha um conhecimento de construção. E aí essas descendências que vieram depois, muito inteligentes também, eles tinham conhecimento construtivo. Mas houve intervenção de Deus em Babel. O Senhor espalhou o povo na terra e houve a confusão das línguas. Por isso hoje temos a língua maternal. Cada um de nós temos a língua maternal. Aqui no Brasil nós falamos português. É bem verdade que antes da colonização, antes dos portugueses chegarem, quem nascia no Brasil falaria aí uma língua indígena. Mas hoje a nossa língua maternal é o português. E aí com muito esforço conseguimos falar uma outra língua, né? Tem uma questão aí que a confusão das línguas, mas Deus em Gênesis 9:11 prometeu não destruir mais a humanidade. O efetivo povoamento da terra. Deus forçou os descendentes de Noé aos confins da terra. Deus queria que povoasse toda a terra, e eles queriam ficar aglomerados ali no lugar, nesse lugar onde depois é chamado de Babel. Eles queriam ficar aglomerados, queriam ficar unidos ali naquele lugar e não povoar a terra. Do mesmo modo, a igreja ela não pode ficar dentro das 4 paredes. O próprio Jesus, na grande comissão, ele falou que a igreja é chamada para fora da parede, né? No sentido de que fala assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso já mostra o que nós temos que sair aí da aglomeração e no sentido de fazer a vontade do Senhor, alcançando a terra. 3. A eleição de Sem. Então dos filhos sem Cão e Jafé, Sem acaba sendo eleito. Deus sempre procurou
pessoas que o servissem, né? Então ele elege 100. Por isso, quando Deus escolhe Abraão lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus ele escolhe ali Abraão, a linhagem, Isaac, Jacó. E muitos falam judeus assim, os semitas. Há uma doutrina antissemita, porque essa questão de semita vem de 100, né? Então essa questão que você está sabendo aqui nessa pré-aula da escola dominical. Gênesis 9:7, a ordenança de Deus é pela povoação de toda a terra. E a grande comissão falou: ide, ensinai todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, essa questão, né? Para vencer o globalismo, temos que cumprir aí como igreja a grande comissão. E contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, isso é uma conclusão. Só mesmo a obediência à grande comissão, a evangelização e missões irá proteger o povo de Deus das artimanhas do inimigo. Então, é uma pré-aula, meu querido, do que vai ser ministrado para você no domingo, né? Neste domingo nós estaremos aí comparecendo aí ao Congresso de Mocidade, nossa igreja ali do AD Planalto, né? No Planalto, AD Belém, Setor 9 Planalto. E aí por isso eu estou passando essa pré-aula para você. Mas é lógico que em algum culto a gente vai estar falando sobre o assunto. Meu agradecimento a você, meu irmão, minha irmã, e que Deus abençoe vocês todos poderosamente. Um grande abraço, Deus abençoe.